TV Zumbilândia no ar novamente. Hoje é o dia da dieta da melancia. Dieta da melancia, ao menos o cabelo saudável é o resultado. Sempre tem as suas vantagens, muitas vantagens da gente viver o que a gente chama de ostracismo descomunal. Sempre tem isso. Tem que ter um lado bom na história desse ostracismo descomunal. Andar tudo feio, né? Mas sempre existe um momento para usar aquele nosso shampoo da Schwarzkopf, passar uma queratina. Já está chegando o tonalizante para de novo dar uma atenção para a cor das madeixas, enquanto a gente morre de vontade de atender clientes, de colaborar, né, com as oficinas da nossa casa, não encher a casa de clientes, mas fazer alguns casos de detox terapia capilar para acompanhar junto, né? Ou detox terapia facial para acompanhar junto com aquilo que tem sido a nossa experiência em saúde pública, em tratamentos tanto de crônicas como outros tratamentos desparasitários e tratamentos que acionados com a estética de dentro para fora, podemos ter alguns resultados de uma saúde muito mais fortes de força na peruca em relação à saúde, não de família fortes flicks, que é essa família que tem desgraçado a nossa vida por mera inveja, projetos de favelização, exatamente como isso que foi invadida esse fórum da universidade, e enquanto nós não tivemos soluções contundentes para nenhuma das causas da família, essas pessoas do grupo Stalking conseguem tudo lá dentro, tudo contra a família. Qualquer coisa deplorável que eles tenham em mente, como aquele oficial de justiça naquele dia, que a tal da juíza Mônica nos chamou até aquela unidade para dar explicações pessoalmente porque as crianças não estavam indo na escola. Mas como eles são deficientes de entendimento, porque ficam naquelas cadeiras atrás de mesas. Tudo bem que hoje eu também estou aqui atrás da minha mesa e estou aqui no ar-condicionado, mas não gostaria. Eu gostaria de estar na ativa, na minha vida natural. Eu gostaria de ter todos os casos de cabelo, todo o andamento da minha vida normal. E isso não é mais possível por causa do ostracismo descomunal, de tudo isso que as quadrilhas feministas programaram exatamente para detonar todo o meu projeto de pesquisa, e parte dele conseguiram, ao menos na parte dos cabelos, ao menos em uma parte, em um setor, conseguiram. Não conseguiram em tudo, porque a gente não permitiu. Porque, como diz o Renato, conseguimos continuar sendo prudentes. E agora não estamos dispostos a acordos, e muito menos ser bonzinhos com o Estado corrupto de direito positivo, que de positivo não tem nada, como tenho demonstrado, muito negativo, só negatividade tóxica. A gente não tem uma notícia contundente daquela delegacia favorável para nós, sempre em desfavor. É meio ano, mais de ano que a gente gasta nossa energia, nosso tempo gravando, prestando declarações para essa perseguição política exacerbada. Então, se mediante isso eu vou simplesmente me calar, simplesmente fechar-me na minha casinha e não dar uma resposta pública
ao delito, à desonra, à patifaria, à bagunça que essas canalhas têm causado e ainda querem ser chamadas do quê? Do que elas querem ser chamadas? De bandidas oficialistas? Bandidas oficiais? Bandidas que coagem as instituições? Do que vocês querem ser chamadas? Não gostaram do putinha maconheira? Não gostaram que chamei lá de vagabundas? Sim, vagabundas. Quem estraga o trabalho dos outros é vagabundas. É isso. Ostracistas. Comunistinhas enrustidas. Nos seus mais lindos, honrados, que tudo isso eu honraria demais para vocês. Demais. O que vocês são mesmo é uma organização criminosa feita, projetada, não só para difamar a família, mas também para ver o sequestro planejado acontecer e alguma vantagem nisso vocês têm. E é isso que uma investigação, além da identificação dos elementos que elas botaram na porta da minha casa, é o que a investigação tem que fazer. Em vez de uma juíza da infância ou juiz ou promotor, seja quem seja, ficar incidindo sobre nossa defensora e a nossa defensora falando do tal do ECA Me Livre lá, do ECA, Estatuto ECA Me Livre. Estatuto ECA deveria ser aplicado, senhora Cristina Cíntia Cássia Tavares Mendes, quando a gente ficou com as nossas linhas autônomas de água picadas. Nesse momento, as instituições infantis deveriam agir e interagir através da autonomia e resultados que lhes deram, para que imediatamente, sobre qualquer premissa, fosse restabelecido. Digamos que vocês tenham feito isso e que as vadias não cumpriram. Mais um motivo que pesa sobre elas. Digamos que vocês não tenham feito isso, mais um motivo que pesa sobre vocês. Agora, não existe momento para esse juizado pensar que tem autonomia, veja bem, pensar que, mediante toda a porcaria social que nós estamos vivendo aqui, que vamos expor os nossos filhos às contendas da justiça, criados por vocês. Porque se a abordagem policial não fosse uma caca, uma ECA Me Livre, numa abordagem policial já dava para ter sanado os atos terroríficos daquelas canalhas. Mas o que os canalhas fizeram foi dar autonomia para a putinha maconheira usar e abusar da lei, de tudo, de instituições e vir com tudo para cima da família. Então agora, senhores autoridades coagidos por vagabundas e putinhas maconheiras, para não dizer que vocês são todos uns corruptos de bosta, façam valer, pego essa papelada suja, essas porcarias deploráveis e comecem a revisar. E não ousem entrar aqui nas minhas páginas e fazer comentários em nome da justiça, que não é isso que está lá para vocês. Porque se não estiver, não falta interesse da família, que está aqui à base de água e melancia, colaborativa com a justiça. Não faltam dados para vocês revisar seus papéis podres, sua justiça podre. Qualquer coisa que possa estar faltando lá, está com a delegada aqui, ó, na pastinha verde, com os próprios emblemas das instituições de vocês.
todos os mandados, todos os boletins policiais, lavrados e não lavrados, na ocorrência, durante as ocorrências e os atos terroristas dos grupos da Costa da Lagoa, grupos da Costa da Lagoa, envolvendo famílias da Doceira, famílias do Coquinha, famílias do Fabrício e do Sandro, Fabrício Coração de Mãe, famílias de Senhora Máximo, de Senhor Crespo, de Senhora Lisete, e o macho tóxico dela que, indiscutivelmente, só estava sem camisa naquele dia, naquele frio, porque estava nos encapuzados, prestando continência pro delito. E agora ousa dizer que, pro meu filho e para mim. Porque são pessoas muito namastê, pessoas muito boas. E eu aqui em TV Zumbilândia tenho o prazer de lhe trazer a notícia que a polícia canalha, que a delegacia canalha, que as instituições não deram aí para os oficialistas de merda das TV lixo, que acham que basta uma matéria nacional para derrubar uma mulher, mãe, Meg, que construiu a sua história. Mesmo depois da injustiça e do ostracismo que sofri em delegacia e o tanto de vezes que foram trocados delegados na minha cidade para que acontecesse a mesma merda que está acontecendo aqui agora. Daquela bandida daquela época ficar solta. Posso garantir para vocês que vocês repetem a dose e eu repetirei a dose também. Repetirei a dose, queridos. Mais vídeos. Muito mais vídeos. Eu volto lá naquele processo e começo de novo. Da primeira folhinha de delitos. Eu passo a melancia por meses para ler os delitos que tem lá. Que lá sim tem que ter estômago para suportar o que funcionários públicos canalhas deploráveis são possíveis por qualquer moedinha de 50 centavos. Não vamos falar nem de vender caso por 500 mil, que isso é coisa de juiz, isso é coisa de promotor. Mas coisa de conselho tutelar é sempre coisa menor. Quando um grupo instaura uma perseguição política deste calibre, visando as crianças, jamais coloca quadrilha em 2020 daquele calibre, policiais fora de hora de serviço, e persistem nisso pela segunda vez, se não tem muita gente do funcionalismo público envolvido. Muitas pessoas que não querem a gente vivo, que não querem que a nossa história apareça mediante a tudo que fizeram. E tem mais 500 folhas ou mais de protocolos abusivos espalhados por aí. De protocolos abusivos assinados por médicos formados na UFSC, formados lá. Será que isso é muito ou pouco interesse da sociedade canalha? Que desapareça a família todinha, provas e comprovas, para continuar cocheteando, colonizando com os mesmos protocolos, sem nenhum tipo de evolução no que nós chamamos tratamento da saúde. E eu lhes pergunto novamente, quantas camas hiperbáricas estão instaladas no CEPOM à disposição dessas pessoas que vocês submetem-nos a essa porcaria sobre nossas cabeças e depois nos dão aquela porcaria de tratamento que não serve para nada.
a não ser para destruir células cerebrais, no caso do Renato, e todo o sistema dele, principalmente o veículo do sangue, né? Que são as veias, descalibrar tudo, desorganizar tudo, sobre a premissa falsa que estão reorganizando uma medula óssea. Quando a única coisa que reorganiza a medula óssea é o homem mesmo. É ele mesmo. O mal foi inserido por pessoas que pudessem abusar da baga dos outros. Acharam que podiam abusar da baga dos outros, secar a baga dos outros, tirar sementes da baga dos outros, mas não pensaram que um dia seriam suas bagas que estariam em xeque, em choque. Tudo que a medicina fez, igualmente essas polícias e o Estado, vocês não são capazes de resolver. Não são capazes de retroagir. E aí nós temos esse crime maioral. Esse crime maioral, que não é possível jogar só nas costas das canalhas, né? Não dá para dividir com elas a cadeia, né? Não dá. Então vai ter que responsabilizar cada um a sua vez. Cada um a sua vez. Porque na hora de encarar essas, eu tava ali me responsabilizando pelos meus, na minha vez. Firmeza na baga, pega a baga, planta a baga, cuida a baga, deixa a baga encher. Agora a baga tá aqui, ó, cheinha de sementes. Sabe o que é cheinha? Ó, escuta. Chocalho da natureza, cheinha de semente. E essas são as sementes que eu vou jogar na mesa, junto com tudo isso aqui, ó, com a canalice. Isso é uma parte, tem mais, ó. Mais duas partes da história. Que a família não vai dar vez para essa história de troca o investigador. Troca o juiz. Aí dá desculpa. Aí vem um bostão, um canalhão que não sabe de nada, não termina as coisas, deixa tudo pela metade. Ou faz que nem o Jefferson Oswaldo Vieira e o Alessandro Argento naquela data. Faz tudo junto e misturado. Eles dois, a dupla do barulho. Eles fazem tudo. Tudo a favor de quem paga o cheque, de quem paga, né? Quem paga os 500 mil, dividido em 3 partes diferentes. E aí, vamos proteger a mãe de família. Como? Não atacando mais ela, e ela se contente, né? Estão querendo repetir a dose, seus baga frouxa, baga falhada da justiça da criança, para limpar a bundinha do Argenta e do Jefferson Oswaldo Vieira? Pois continuem, querendo apagar a história de uma família que já está imortalizada nas redes. Vocês não conseguem apagar nada, a não ser os delitos que vocês apagaram até agora, e vão ter que demonstrar. Vocês vão ter que dar conta. Vocês vão ter que dar conta, porque eu, à base de água e melancia, eu sobrevivo. Não é justo uma mãe de família estar sobrevivendo, passando o que eu estou passando, por causa de canalhas que têm canetas horrorosas, canetas deploráveis, assim, ó, que não são capazes de julgar com veemência aquilo que lhe foi proposto. Por isso que a caneta nova já está prontinha. Tá aqui no bolo, tá aqui no monte. Hoje vai tudo pra mala. Vou deixar a malinha aqui pronta. A mala da audiência.
Que audiência, senhora? Audiência com os canalha, os petralha, os bolsominion, os votantes. Juiz não tem que ser votante. Esses canalha do direito positivo não tinham que trabalhar para político nenhum, eles tinham que ser força independente. Mandar ao menos na sua bunda, mandar ao menos nas suas canetas. Isso deveria ser o mínimo que se espera de quem diz que é a moderação social, que é quem mexe com as canetas, que é quem mexe com a vida dos outros. Por isso que o direito natural não outorga cochecha para ninguém mandar em ninguém. Mas existem os canalhas deploráveis com canetas que, além de mandar nos outros, querer mandar nos outros, manda mal. Manda mal. Manda mal. Esquecem que, mediante uma lei injusta, todo cidadão é livre. Aqui está ela. Livre! Livre para dizer não. Não à porcaria injusta que vai repetir a dose de ataques contra aqueles que sequer podem se defender mediante contendas da justiça. Porque em nenhum momento esses grandes canalhas, bem canalhas, bostões, sequer tem um ai para dizer que nossas crianças estão insatisfeitas com o pai e a mãe que eles têm. Para dizer que vão sair por aí, né, supostamente achando pais e mães que possam, como é que diz as vagabundas aqui? Ah, é melhor que seja assim, que eles encontrem uma família melhor para eles. Família melhor para eles, suas vagabundas, é o que vocês querem ganhar com isso. Bando de mocreia desgraçada. Não são capazes com os seus e querem colher com o dos outros. Colher o que não plantaram. É o costume. Não tem bagas próprias. Anda igual piolho pela cabeça dos outros. Isso que fazem. Por isso que a doceira entrou de gaiato do navio. Bernardo entrou de gaiato no navio e eles vão entrando. Sempre rola alguma vantagem rola. No caso da doceira, a simples vantagem de ver a família sendo prejudicada e a família dela, os gangster, né? Os gangster da família dela sendo aclamados pelas conversas da Costa da Lagoa. Imagina como tá a escola. A escola deve estar lindo. Deve estar super apto para uma criança minha frequentar, né? Lembra que a escola é deles, é para eles, é tudo deles. Lembra disso. Eu estou muito bem comigo, com meus filhos, com a caneta, né? A caneta dos meus filhos, outorgando por eles, para eles, na casa deles, método, condições para eles acessar a informação, para eles ter mestres de todos os lados, bons professores, excelentes professores, que lhes conduzam uma vida onde não fiquem na dependência social, na dependência emocional e na dependência dessa sociedade tóxica que tem nos mostrado o pior dos piores à disposição de uma coletividade degenerativa. Mais degenerativa pra cacete. E se a gente escuta as pessoas falar, a gente até acredita que elas têm boas intenções. Mas na hora do vamos ver, eu vi do que elas são capazes. Além de atacar o idoso na qualificação de pessoa nova no lugar, foram capazes de me atacar a chutes. A chutes! Não chegava a ter planejado no dia anterior, filmado a gente, feito todas aquelas coisas com a criança, recolhido imagem, sei lá para onde, sei lá para vender para quem, tantas coisas.
E o que aconteceu? Na hora do vamos ver, o que eu estava fazendo era tão grave filmar o delito delas contra o idoso, era tão grave eu filmar esse delito que eu tinha que ser jogada ao solo e chutada pelo pai delas? E eu nem sequer posso dizer que elas são agressoras? Porque aí elas vêm com racismo e dizem que eu estou atacando umas pessoas boas, que é porque eu não gosto delas, eu só fui cabeleireira delas porque eu sou muito racista. Tá na hora desse judiciário sair do gesso. Sai da forminha, queridas, né? Apesar que eu vi o Rafael aqui acompanhado logo depois dos fatos, eu acho que já estava a caixa d'água embaixo do poste. Então eu tenho que concordar com o Diego Tibes que a delegacia logo já veio buscar, claro, veio buscar aqui, né? Os vídeos que eles queriam para favorecer as putinhas maconheiras, né? Para favorecer elas. E conseguiram favorecer elas? Para elas estar solta por aí, planejando o sequestro dos meus filhos, usando as instituições, imagina o que conseguiram. Como diz o Renato, não espere nada daquela gente tóxica que fez aquilo contra você. Fez tudo isso contra você, um policial te processou. Não espere nada daquele lugar. Só que eu também não posso colocar todos os funcionários num saco, dar um nó e dizer que são tudo do mesmo saco de gatos. Porque se eu fizer isso, a maior idiota sou eu que fico falando com o Heleno, fico gravando coisa aí, chamando a delegacia de puteiro. Aí eu tenho que ser uma idiota mesmo. Pra que eu tô fazendo tudo isso? É a pergunta que eu faço para as autonomias, para as autoridades. Respondam vocês, para que eu estaria fazendo tudo isso? É a única coisa que tem que ser perguntado agora. Porque eu quero vingança? Porque eu quero justiça? Porque eu quero melhorar a sociedade? A sociedade decadente que, ó, é ilha da nicotina e deu. Não adianta nada que eu faça, vai mudar. O que é que eu tô querendo aqui com as redes sociais, com vídeos? Será que alguém pode me responder aí das instituições, juízes, essa galera aí que agora tá querendo o sequestro dos filhos só para eu calar a boca? Eu quero falar, eu quero registrar, que aí mais tarde, quando vocês quiserem ter razão, eu vou ser feliz. E vou apontar bem no meio, assim, ó, com a pontinha da caneta. Ó, lembra que eu disse lá naquele vídeo, tal hora, tal... Expliquei tudinho. Lembra que eu falei quem estava lá em casa, que eram tudo da Costa, que eles estavam planejando isso há muito tempo, que eles só não tinham vindo porque eles sabiam que tinha arma lá, tals e tals. Foi com o Luio lá, com o policialesco, botaram lá... Pita, blé, 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 depois a polícia tinha que limpar a sujeira do outro, blé, blé, blé. Lembra que eu falei tudo isso daí já? E o que eu quero? Falar. Eu quero demonstrar, porque esse é o método. É o meu método. Não parece, mas eu tenho várias pessoas que já são meu fã-clube aqui nos vídeos. Agora eles estão até meio estressados, últimos dias não estão acompanhando, não dá mais tempo de acompanhar tanta produção de conteúdo, tantos vídeos, meus fãs estão... É, mas é objetivo, queridos. É que nessa história que eu estou contando, só exista uma faceta, e não duas, 3, 4. Como dizem aquelas... que gostam de fazer o altar pro capiroto, que verdade existe várias. É, porque elas consideram as mentiras verdade, virou o cu pra bunda, sabe? A parte da frente foi lá onde é o traseiro. Isso que eu quero dizer. Isso pode funcionar? Não pode.
O traseiro faz cocô e a dianteira faz xixi. Xixi e cocô é diferente, senhores. Faz parte do aparelho excretor. E não dá para fazer xixi lá no cocô e nem cocô aqui no xixi. Acho que é o exemplo mais claro que eu poderia dar, que não existe verdades que são mentiras e mentiras que são verdades. E sempre comparado a quê? Como que tu vai investigar se isso é a realidade dessas pessoas? Não vai conseguir. Não sai investigação nenhuma. Não sai prudente. Isso aí é coisa de psicopático. Eu já lidei com gênio 1, gênio 2. E agora com esses gênio 3 aí. Que foi realmente uma escola. A escola que eu não quero participar nunca mais. A pior das escolas. Então, querendo que eu exponha as minhas crianças ao gênio 3 para cair do precipício e foi um acidente? Igual o acidente que aconteceu que eu tenho que engolir até hoje? Senhores, nós não estamos em tempos de regalias humanas. Nós estamos nos piores tempos, na pior frequência de ativar tudo que não presta que existe dentro do ser humano. E felizes aqueles que na sua inocência, na sua coerência, ainda conseguem algum tipo de resultado, que não se deixa corromper por toda essa porcaria. Porque se eu fosse essa pessoa fraca, que essas vagabundas tentaram falar, o meu filho estava na festinha delas. E essa história de transvertir para coagir não funcionou comigo. E esse é o motivo que elas estão dando pulos e fazendo de tudo para que as pessoas que venham no lugar acreditem na história que elas contam e que a televisão conta. Por isso que eu preciso imediatamente que, antes de mais nada, todas as autoridades de Florianópolis e de criança se preocupe com esse status da família que foi qualificado no lugar. E que tenhamos meios, além dos meus vídeos, além, a nível nacional, de resolver isso. Senhora Mônica, senhor Aurélio e qualquer canalha que ouse dizer que eu tenho que meter filho nesses antros eduqueiros aí, para ele sofrer mais que já sofreram com essa porcaria que eles fazem, chamado ostracismo. Eu disse que eu era delegada da Costa da Lagoa. Por quê? Para defender a minha jurisdição só tem eu. O resto é tudo com o autor do delito. Até mostrar o diferente, o eficiente, o contraditório ao que tem sido dito naquela TV. E que seja demonstrado quanto tempo que nós estamos sofrendo com essa merda. Que isso tem afetado a saúde do Renato, sim, a saúde mental, a cabeça dele, que afeta o corpo dele, que ele não é tão robusto como eu, que também fui afetada fisicamente, emocionalmente nem tanto. Mas fui, porque as crianças também foram. E estive em dias muito piores, tendo que cuidar do meu nervo vago, para não capotar de vez, se é o que vocês querem saber, com estudo social, seus canalhas. Tranca a filha de vocês, com os filhos dela, o marido dela doente, e faz ao redor dela tudo o que foi feito ao meu redor. E vê quanto que a filha de vocês, seus canalha, sobrevive 6 meses. 6 meses! Nesse cativeiro criado pela própria justiça, incompetentes de bosta.
aplicando essa porcaria em mim, aplicando os delitos de vocês sobre a mãe de família, para vocês prevalecer com a seita de vocês e apagar o brilho dela. Aplica na filha de vocês, vê quanto aguenta a filha de vocês. Vê o que ela produz durante 6 meses. Deixa ela 1 ano lá para ver se ela vive ou morre, se mata, faz o quê? E depois que vocês tiverem essa experiência, vocês discutem qualquer coisa comigo. Antes de ter essa experiência, calem-se para sempre. Calem-se. E vão fazer o seu trabalho, aquele que não foi feito. E eu pude comprovar, pedacinho por pedacinho, dos delitos oficialistas de vocês. Sem mais para o momento, beijinho, beijinho, pau, pau.